de graça, com cantos de louvor. Em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Entra com ações de graça, com cantos de louvor. Aleluia. Em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração, porque Deus é bom. Sim, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Aleluia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. E para sempre a sua misericórdia. Oh, Deus é bom, e louvamos e adoramos. Sempre exaltado, Ele é o Criador. Rende graças com gozo, levantando as mãos para o exaltar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e para sempre sua misericórdia. Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 1 minuto, bênção de Deus. Hoje manhã de quarta-feira, dia 18, tá certo? Isso, é isso aí, dia 18, é mesmo, dia 18 de 8 de 21, 18 de agosto de 2021, é bênção de Deus, sempre é uma alegria estarmos juntos. Muito bom dia João, bom dia pastor Adroaldo. Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos que nos assistem nesta manhã. Vai ser um dia abençoado por Deus. Amém, benção. Hoje, quarta-feira, gente, já sabem, tem culto, Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, entra pela Rua Soledade, que é a rua do lado, estacionamento pelos fundos do salão da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Você é nosso convidado. Hoje, a partir das 20 horas, também estaremos pela live ao vivo, tá certo, pessoal? Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã, vamos interagindo, né? Compartilhando e já batendo um papo aí, quem é que está com a gente. Vamos ver quem é que nos acompanha nesta manhã. Vamos ver aqui a Gislene, a Cláudia Antunes. O Evangelho é o poder de Deus. Amém, Cláudia. Bênção de Deus. Li essa passagem hoje de manhã antes de vir para cá. Romanos capítulo 1.
O Evangelho é um poder de Deus. Deus te abençoe, uma boa semana. Também Gislene Araújo bota bom dia aos pastores Márcio e Adroaldo. Que Deus abençoe os pastores e suas famílias. Amém. Obrigado, Gislene e toda a família. Cláudia Antunes bota bom dia, pastor Márcio e Adroaldo e equipe. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, obrigado pela participação. Nosso abraço, nosso carinho. A Regina também bota aqui bom dia, pastor Márcio, pastor Adroaldo, João, irmãos. Que o Senhor abençoe o nosso dia. Amém. Que Deus abençoe a irmã Regina Barbosa, né, esposa do nosso querido amigo, nosso diácono aí, o Gilbertão Giba. Né, um abraço para toda a família, para o Mateus aí. Deus abençoe vocês. A Gislene bota bom dia, Josi. Aí começa o pessoal aqui já com trocar cumprimentos aqui entre si. Legal, essa interação entre os participantes é bênção também. A Cláudia Antunes está junto aqui com a Josi. Ela bota aqui ligadinha nesta bênção de Deus. Legal, Cláudia, Deus abençoe. A Gislene contando as horas para o culto de hoje à noite. Aleluia, isso aí, gente, bênção. A Cláudia, Deus nos enviou chuva de bênção. É isso aí, chuva de água também lá fora. Bênção, legal. Quem mais aqui? A Marileia Cristina Becker Fraga está assistindo. Bom dia, Marileia, Deus te abençoe. A Gislene coloca bom dia, João Vitor. Ali, João, é contigo aí, ó. Um abraço, né? Cláudia coloca o coraçãozinho. Aí o pessoal vai entrando, né? São 8 horas e 4 minutos. Aos poucos as pessoas vão entrando. E como é que foi ontem, pastor Adroaldo? Foi bem legal, tivemos um culto muito abençoado ali na Morada do Vale, a quem eu quero mandar um abraço, né, os irmãos ali. Um bom número de pessoas, assim, a gente, o salão praticamente com as cadeiras todas ocupadas, né? Legal, nós podemos legal. colocar a alegria dos irmãos, né, naquilo que Deus vem fazendo. Ontem nós fizemos um momento de imposição de mãos com álcool gel, né, com distanciamento, né? Foi muito forte, assim, a presença de Deus, assim. Podemos atender algumas pessoas. Foi Mas muito vamos explicar, bacana. a imposição de mãos não é com álcool gel, Não. ungindo com álcool gel. Não é a unção. O pessoal Não é a brinca, unção né? do álcool aí, né? Não é a unção do álcool É. gel. Na verdade, nós fazemos a imposição de mãos, mas nós higienizamos as mãos com álcool. Sim. Entre a oração, né? Entre uma pessoa e outra que a gente ora, né? O máscara, todo cuidado, a gente está tendo todo o cuidado necessário, né? Porque o vírus ainda anda por aí, né, pastor? Sim, Apesar, né, o pessoal já está tomando a segunda dose, a maioria da nossa idade, né? Mas a gente está tomando cuidado, né, com isso. Por falar em unção, né? Na verdade, a unção com óleo a gente está segurando também em função disso, né? A gente está tendo todo o cuidado. Mas é importante, isso é uma característica do nosso ministério, essa questão da imposição de mãos, né? E tu percebe, assim, que os irmãos estão sedentos por Deus. Claro, né? imagina. Os irmãos estão sedentos para receber. Não quer dizer também que não recebam numa oração sem posição de mãos também, né? Deus abençoou muita gente nesse período que a gente não fez isso, né? Pontualmente até a gente orou por algumas pessoas, né, pastor, com cuidado, mas Deus, nesse tempo que nós não fizemos a imposição de mãos, Deus curou, Deus libertou. Deus... É que a gente fez em alguns casos específicos, a gente não fez de uma forma geral, né? Isso. E agora a gente está retomando aí, fazendo imposição de mãos, mas entre uma pessoa e outra que a gente ora, tem um pessoal que nos assessora, ali a gente acaba passando o álcool gel nas mãos. Então, a unção com óleo que a gente vamos segurar um pouco mais. E distanciamento também, né? Se fica mais de 1 metro de distância, né? Sim. 1,5 metro de distância entre as pessoas, para também não haver aquela aglomeração, né? Exatamente. Então, E a unção cuidado. com óleo nós estamos aí dando uma segurada mais um período, né? Então a gente vai passo a passo, né? Passo a passo. Somos homens de fé, vivemos por fé, somos a família da fé, mas também agimos com prudência, que é bênção de Deus. 8 horas e 6 minutos. Quem mais está com a gente? Bom dia, você que entrou agora há pouco aí, já tem mais gente que está se conectando conosco pelo Facebook, né? Lembre de estar compartilhando, estar curtindo e colocando seu comentário, se inscrevendo no nosso canal. Também se inscreve no nosso canal lá do YouTube, Encontros de Fé Gravataí, tá certo, gente? Vamos ver quem mais está com a gente aqui. A Cláudia Antunes, já tinha lido. A Marileia, Marileia já tinha lido. A Marilene Ribeiro, paz, pastor Márcio, pastor Adroaldo. Deus abençoe sempre os irmãos. Como é que é? Deus abençoe sempre, irmãos em Cristo. Deus abençoe. É isso aí. A Ereni também junto com a gente. Bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe, Ereni. Gerson Conceição também está assistindo. E o pessoal vai chegando aí. O pessoal está chegando aos poucos, né? O pessoal está já se conectando conosco. Quero parabenizar hoje nosso pastor, colega aí, pastor Paulo Rogério. É isso? Pastor Paulo. Completando mais um ano de vida. Paulo, feliz aniversário. Amém. Deus te abençoe. Um amigão, um colega aí, né? Que está conosco. É bênção de Deus. E
Paulo que deverá estar indo para Portugal, né? Em breve, né? Portugal. Né? Portugal. Paulo, um abraço, feliz aniversário. Valéria, parabéns pelo teu marido, né? Parabéns pela tua família, né? Este varão de Deus aí. Abração, Paulo. Feliz aniversário. Um abraço de toda a equipe aqui, viu? Nosso carinho. Deus te abençoe. 8h07. E também um abraço também para todos que completam uma zona de vida nesta data. Amém. Ou nesta semana. Tá certo? Vamos ver quem mais está com a gente. Mara Nunes. Ela coloca aqui: bom dia, pastor. Estou em Biguaçu, Santa Catarina. Deus abençoe a toda a nação brasileira. Amém. Legal, é isso aí, é isso aí. Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe o nosso povo, né? No que diz respeito à nação brasileira. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A Naira também já entrou aqui. A Naira, Deus te abençoe, Naira, bom dia. E o pessoal está entrando aí, ó. O pessoal vem chegando. A Gislene coloca aqui: Deus abençoe o pastor Paulo Rogério Gomes dos Santos, muitas bênçãos e muitos anos de vida. Legal. Temperatura, né? A gente vai... Você sabia que vai esquentar bastante hoje? Vai esquentar bastante, vai perto dos 30 graus aí. Então a mínima hoje 17, ó. Um aqui está marcando a máxima 25. Vamos ver o outro aplicativo aqui, o que está marcando. Mas eu vim ouvindo aí na rádio, no carro, que deverá ir 29, 28, 27, nessa mais ou menos isso aí, né? Então aí, ó, temperatura mínima 17 no outro aplicativo, a máxima 27 graus. Então vai ser um dia quente, com chuva, né? Risco aí de vento, alguma tempestade, né? É isso aí. Pô, mais gente chegando. Está aumentando o número de pessoas que estão participando aí conosco. Vamos ver quem mais. A Helena da Silva Melo. Bom dia, pastores, irmãos e equipe. Deus abençoe sempre. Amém. Pessoal, são 8h09. Vamos uma canção rapidinho. Daqui a pouco, pastor Adroaldo e eu já voltamos abordando o tema desta manhã. Não vamos perder tempo, vamos remir o tempo. Vamos aproveitar e buscar mais Deus. Lembrando que hoje à noite tem culto na Parada 64, Dorival de Oliveira, 5931. Faça sua inscrição, 996-321-740. 996-321-740. Está o nosso telefone ali para contato, fazer agendamento para hoje à noite o nosso culto na Parada 64. Culto de socorro, fé, milagre, libertação, tá certo? Vamos uma canção e já voltamos. Vamos todos celebrar a Cristo, nosso Rei e Senhor. Aleluia! A ti celebramos, Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
desde o norte até o sul, do leste ao oeste. Vai haver um avivamento, vai haver um avivamento, vai haver um avivamento no meu país. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Estamos de volta, 8 horas e 15 minutos. 8 horas e 15 minutos. Bênção de Deus, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Cadê a turma? Vamos ver quem é que está com a gente. Nesta manhã, várias pessoas, já lemos algumas mensagens. Já saudamos o pastor Paulo e vamos entrar aqui no tema nesta manhã. Pastor Odroaldo. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nele deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Aí vai o texto afora. Aqui esse texto, o apóstolo Paulo está falando, nos ensinando a respeito que os atributos invisíveis de Deus, né, os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, desde a fundação do mundo, né, também a sua divindade, claramente se reconhecem, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então, a própria criação testifica a existência de Deus, já falamos aqui, devido à sua complexidade. A gente vê não somente a complexidade, mas como a diversidade da criação. São vários universos diferentes dentro da criação. Se nós olharmos o corpo humano, meu Deus, é um universo à parte. Se nós entrarmos no mar, é um universo à parte. Num rio, num lago, tu vai na Amazônia, tu vai na Caatinga, tu vai na floresta tropical, tu vai aqui na beira do mar, meu Deus do céu, tu tem assim, são universos diferentes. Tu vai para a ciência com o microscópio, tu vai olhar algumas coisas, é outro universo. Então, nós vimos aí que a própria natureza, né, ela testifica a Deus. A ciência cada vez mais vai se desenvolvendo e parece que quanto mais se conhece, mais se tem a conhecer. Quanto mais se conhece, né, parece que caiu ali a energia, né? Quanto mais se conhece, mais se tem a conhecer. Quanto mais se descobre que sabemos pouco diante da complexidade, da grandeza de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está falando por quê, né? Ele está dizendo que o homem tem que ter cuidado e o porquê, muitas vezes, que o homem não reconhece algumas coisas. Porque às vezes a dificuldade de compreender algumas coisas. Porque às vezes a dificuldade de ter uma clareza de algumas coisas que parecem ser óbvias para uns e para outros não. E aqui ele está dizendo que o homem se tornou, versículo 21, portanto, tendo conhecimento de Deus, veja bem, tem o conhecimento. Então, nem sempre o conhecimento significa sabedoria. Nem sempre o conhecimento significa compreensão. Então, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Veja bem como a capacidade intelectual humana, ela tanto é útil, como ela pode se tornar algo perigoso. Perigoso. E aqui diz que o homem com conhecimento se tornou nulo. Mas o conhecimento não liberta.
Mas o conhecimento não traz crescimento? O conhecimento não traz compreensão? Nem sempre. Depende aqui como é que está o quê? O homem se tornou nulo em seu próprio raciocínio. Vai lá, deixa. Interessante, né? Quanto mais nós olhamos para a natureza, mais de perto, mais nós percebemos, como o pastor falou, a complexidade do que é tudo que foi criado, né? Mas a sabedoria humana, né? O homem quer estar sempre no controle de tudo e ser o dono da verdade. Na verdade, né, até frase de para-choque de caminhão, né? Não somos os donos da verdade, somos filhos da verdade, né? Jesus Cristo é a verdade. Então, mas o homem quer justificar e estar por dentro e quer estar no controle das coisas. E a sabedoria, quanto mais sabedoria, significa... quanto mais eu tenho compreensão, eu preciso compreender, eu preciso entender. Conhecimento. O conhecimento vai me trazer esse entendimento de quem é Deus, mas também, daqui a pouco, muitas pessoas querem até testificar de que não é Deus. Quanto mais, algumas pessoas, mas tu já viu isso? Será que Deus existe? Assim, eu creio. Então me prova que Deus não existe. E muitas pessoas querem provar que Deus não existe, mas não conseguem. E passam a sua vida inteira frustrados, sem desfrutar do que Deus tem para elas, tentando provar que não é bem assim. Aí o que tu está dizendo, na verdade, é o ser humano alicerçado em cima de uma capacidade intelectual. Exatamente. E da lógica humana. Porque assim, ó, o que está dizendo aqui é que o homem se torna nulo em seu próprio raciocínio. Então, nós temos que ter cuidado, porque Deus, aqui diz assim, tendo conhecimento de Deus, mas o homem aqui, veja bem, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graça. Então, como é que o homem tem conhecimento de Deus e não se sujeita a Deus? O homem tendo conhecimento de Deus, ele se tornou praticamente nulo. Nulo por causa dos seus próprios raciocínios. Ou seja, o homem é alicerçado em si mesmo. O homem é alicerçado na sua capacidade intelectual. O homem é alicerçado no que é lógico. Então, quando o ser humano, mesmo tendo conhecimento de Deus, ele se alicerça no que é lógico, claro que nós temos uma capacidade intelectual que ela serve de ferramenta e de instrumento, mas ela tem que estar sujeita àquilo que é o propósito e o querer de Deus. O homem se torna nulo em seu próprio raciocínio. Já pegou alguém que é cabeça dura e é teimoso? Sim. A pessoa tá tão... Eu sei. E não deixa tu explicar. É verdade. E aí o que acontece? Ela sabe, só que ela tá tão bloqueada em parte do conhecimento que ela não está aberta para enxergar de outro ponto de vista. E às vezes ela acaba, depois de um tempo, ela diz, puxa vida, nem me dei conta. Fica até constrangida. É verdade. Fica meia vermelha, assim. Por quê? Porque estava bloqueada, nula em seu próprio raciocínio. Então, veja bem, o conceito, né, que nós temos da vida, o conceito que nós criamos em função de em torno de algumas coisas, nós temos que ter cuidado. Olha o que diz no versículo 22. Inculcando-se por sábios se tornaram loucos. É tão complicado isso, pastor, porque até às vezes num aconselhamento, eu já falei algumas vezes sobre isso, até falei aqui no programa. Tu vai conversar com algumas pessoas sobre a palavra, as pessoas às vezes conhecem a palavra. E tu começa, e a pessoa está sofrendo em algumas áreas, e tu começa a falar e ela completa a tua frase. Às vezes conhece mais da palavra do que a gente. Mas é tanta sabedoria que essa sabedoria, esse conhecimento, na verdade, não é sabedoria, esse conhecimento não se reverte em frutos. Porque o conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Exatamente. Conhecimento é acúmulo de informação. Exatamente. Conhecimento é ter informação. Sabedoria é ter habilidade para fazer bom uso da informação, Isso. para ter proveito na sua vida. Só que a sabedoria, ela é dada por Deus. Exatamente. Quer sabedoria? Peça para Deus. Exatamente. Tem gente muito culta, com muito conhecimento, que é uma topeira. É uma topeira. E parece que bate e volta. Não, mas eu sei, pastor. Não, mas eu sei, pastor. Mas eu sei. Tá, mas vamos aplicar. E tem gente com pouca cultura, Exato. com pouco conhecimento, mas muito sábia, que se dá bem na vida. Se dá bem na vida. Se tu olhar uma parte mais... Bom é juntar as duas coisas, né? Se a gente olhar uma parte mais assim secular, tem muitas pessoas formadas na faculdade e não exercem aquilo que estudaram, né? Porque não conseguem desenvolver um trabalho.
em cima do que estudar. Na verdade, tem gente formada que não consegue ter bom êxito e ter um bom resultado Isso. financeiro e se instalar bem. E da mesma forma, tem pessoas que não chegaram a estudar e desenvolvem um trabalho e tem bom êxito naquele trabalho, através do conhecimento Tem gente que prático que prospera, aprenderam. tem gente que prospera financeiramente Exato. com pouco estudo. Não quer dizer que não tenha que ter, não quer dizer que não tenha que ter estudo. É importantíssimo estudo. Da mesma forma, se precisa ter conhecimento. Mas como tu utiliza, precisa ter sabedoria. Tem que ser sabedoria. Então, só que muitas vezes o ser humano, quando ele adquire um certo conhecimento, ele se torna nulo em seu próprio raciocínio. Ele tá... Porque assim, ó, ele depende só do que ele conhece. exatamente. Né? Ele depende do que ele conhece. E aí ele não está aberto para aquilo que Deus tem dar para ele. Então, assim, inculcando-se por sábios, se tornaram loucos. E aí, se nós olharmos em Efésios, capítulo 4, versículo 17... vamos ver aqui. Efésios 4:17 diz o seguinte, ó. Não, deixa eu ver aqui, eu acho que eu anotei errado. Acho que eu anotei errado aqui. Efésios, Gálatas, Efésios aqui, velho. Pastor Isaías usa uma frase, pastor, que tem muita gente que parece um ZT. Eu já ouvi ele dizer isso. Na cabeça desse tamanho, cheio de conhecimento, né? Me dá a caneta pra me arrumar aqui minha anotação. Tem coisas que a gente marca, né, na história da caminhada. Eu ia dizer isso. Um ZT, né? Tem uns Tá que... cheio de ET Obrigado por aí. aqui. A cabeça desse tamanho, né? Mas o fruto, né? O coração, né? Parece que a palavra, o conhecimento, ele fica somente aqui, ó. E não desce pro coração. Não gera vida. Fica ali, ó, tudo preso na cabeça e não gera vida. Efésios 4:17 diz o seguinte, ó. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja como o ser humano torna-se nulo em si mesmo, né? Nulo pelos seus próprios raciocínios. Porque, veja bem, o conhecimento, né? E a nossa capacidade intelectual e os nossos pensamentos, eles têm que nos levar a uma compreensão de que nós sabemos pouco diante daquilo que se tem para aprender. Por mais que nós venhamos aprender, por mais que nós tenhamos conhecimento, mais nós vamos aprendendo que nós sabemos pouco. É verdade. Né? Isso é humildade. É verdade. Então, se nós estivermos abertos, né, uma pessoa humilde, ela reconhece a sua falta de mérito. A pessoa humilde reconhece que o mérito não é seu. A pessoa humilde, ela reconhece que o mérito é daquele que se revela. E quem é que se revela? É Deus. Né? Então, se nós alicerçarmos a nossa forma de ser, poxa vida, daqui um pouco... esse senso crítico que nós temos que ter para que tenhamos um bom relacionamento com as pessoas. Até que ponto eu tenho razão? Né? Até que ponto, poxa, eu estou certo? Por que eu estou aborrecido? Eu tenho direito? Eu estou na minha razão de estar aborrecido? Né? Então, mas será que nós temos o direito de se aborrecer com algo? Né? Será que nós temos o direito de estar chateado com alguma coisa? Então, será que nós temos o direito de cobrar alguma coisa de alguém? Então, desta forma, quando nós começamos a ter esse senso crítico, ou seja, olhar para nós mesmos, como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é pegar o conhecimento que temos, sermos humildes o suficiente, mesmo tendo já uma bagagem de conhecimento, estarmos abertos para uma avaliação e uma reflexão para não nos tornarmos nulos em nossos próprios raciocínios, não nos tornarmos, nos inculcando por sábios, nos tornarmos loucos, porque daqui a um pouco você acha que sabe e você vai acabar fazendo loucura. A pessoa que veja só, aqueles que inculcaram-se por sábios se tornaram-se loucos. Quando a gente acha que é mais, que eu sei, que eu tenho razão, porque eu tenho experiência, porque eu tenho conhecimento, você se torna nulo em seu próprio raciocínio. Você não está aberto para algo novo que talvez você não tenha nem experiência, mas você tá que nem um cavalinho. Aqueles negócios só enxerga para frente, não enxerga para os lados. E do lado vem instrução, de cima vem conhecimento, vem sabedoria. E a pessoa está tão focada naquilo que ela se torna, às vezes, que nem um animal que está na rédea, né? E não tem a verdadeira sabedoria que vem do alto. Então, cuidado. Né? Olha o que em Efésios, quando diz assim, ó, que os gentios, eles andam na vaidade
dos seus próprios pensamentos. Olha só, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância com que vivem. Então, vamos de novo. Efésios 4, 17, gente. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis como andam os gentios, os que não têm fé em Jesus, os que não conhecem a Deus. Não devemos andar como eles. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então veja bem o que eles pensam, o que eles acham da vida, as reflexões, o que eles... Então, eles andam embasados nisso. Daqui um pouco pode ter um crente que tem conhecimento bíblico e ele se fecha só dentro do seu conhecimento, do conhecimento da letra, do natural, do que ele conheceu de Deus, da palavra, e ele não está aberto para aquilo que Deus tem a dar como novo para ele. E aqui o que acontece com alguém que vive assim? Se torna obscurecido no entendimento. Ele perde a capacidade de entendimento. Acabou. Ele se torna alheio à vida de Deus por causa da ignorância. Isso é ignorância. O que é alguém ignorante? Não é alguém que briga. A gente até às vezes, esse termo serve, dá para usar assim. O ignorante é o brigão, né? Mas não, o ignorante é a pessoa que não tem conhecimento, a pessoa que não tem compreensão, a pessoa ignorante, ela é alheia a alguma coisa, ela não conhece. Então, alguém que vive na vaidade dos seus pensamentos, e alguém que vive na vaidade dos seus pensamentos pode até ter certo conhecimento, mas ele se torna ignorante. Como alguém que tem conhecimento é ignorante? Se ignorância é falta de conhecimento, significa que o que ele conheceu é até ali. Dali para frente ele não vai conhecer mais nada. Ele está bloqueado, ele está nulo em seu próprio raciocínio. Ele não está aberto para aquilo que Deus quer falar hoje. A pessoa pode começar a viver só do passado, só de experiências que já teve. E ele acaba balizando a vida dele em experiências que ele teve até então. E ele não está aberto para aquilo que Deus vai orientar, aquilo que Deus vai fazer. E ele se bloqueia. Então veja bem, né? Nós temos que cuidar o que a gente pensa. Será que eu estou certo? Né? Já viu como as pessoas têm a facilidade de administrar a vida dos outros? Sim, tem. Caramba, eu me mordo com isso. Uma questão é o seguinte, um comentário. Outra questão é o seguinte, eu e tu pastores aqui, aí o irmão, o Joãozinho Pedro da Silva, vamos usar o irmão A, melhor pra gente põe, pai que é o nome de alguém, né? Então, daqui a pouquinho o irmão A, nós temos conhecimento de algumas coisas que aconteceram com ele, nós tirar um tempo para conversar, uma meia hora, 40 minutos a respeito da vida do irmão, para ter uma linha de atendimento para ajudar ele. Então, o cara tá precisando de ajuda, claro, né? Tá precisando de ajuda, ele tá aberto para ajudar, pediu aconselhamento, nós vamos ajudar ele. Agora, outra coisa é as pessoas administrarem a vida dos outros. O que a gente vê muito, não, eu se fosse o dono da empresa de ônibus da cidade, capaz que eu ia fazer isso. Ah, não, mas eu se fosse prefeito. E as pessoas se tornam nulas em seu próprio raciocínio e não estão abertas para que elas se tornam nulas, significa tu te torna inútil. É inútil administrar a vida dos outros. É inútil você ficar alicerçado na sua forma de pensar, né? Você pode ter as suas convicções de fé e estar aberto para o novo que Deus tem para te dar. Então, quando alguém vem, quer ver algo que isso me tira do sério. Uma coisa é tu fazer um comentário, outra coisa é tu começar a administrar a vida da pessoa. Não, porque se eu fosse fulano, capaz, se eu tivesse o dinheiro dele, eu ia fazer isso. Ah, não, porque eu não faria tal viagem, eu fazia outra. Ah, não, capaz que eu ia usar uma roupa assim, eu usaria roupa tal. Ah, não, se fosse eu, capaz que eu não ia fazer isso pro meu filho. Outro, capaz que eu ia fazer o que ele faz, tendo a condição que ele tem. Gente, né? Aí, veja bem, a pessoa está julgando o outro pela sua forma de pensar. Tá usando uma régua, né? Tá medindo o outro. Mas tá julgando o outro pela sua forma de pensar. As outras pessoas não podem pensar a mesma coisa de mim? Claro. Aí isso aqui que acontece, pastor Adroaldo? A pessoa vai para o emprego. Ela vai trabalhar. Ela não se torna submissa ao chefe. Sabe por quê? Porque ela está nula em seu próprio raciocínio. Ela quer implantar o sistema dela dentro da empresa, sendo que ela não é o dono. Né? Aí a pessoa não progride. Isso não é sábio. A pessoa se torna nula em si mesma. Ela fica quietinha até ela ter liberdade. Começou a dar liberdade, ela começa a botar as garrinhas de fora. Tu dá liberdade pra pessoa, tu passa a conhecer ela, né? Exatamente. É bem isso, né? Então, mas o pastor tá falando sobre o eu. O eu eu creio que o grande problema do ser humano é o eu. O eu tem que morrer. O eu tem que morrer. Quando o eu morre, né, eu passo a entender que não, o mundo não gira em torno de mim, né?
Deus tem os seus filhos e ele tem tudo para os seus filhos e Deus tem bênção para nós todos, né? Cada um de uma forma diferente. Daqui a pouco o meu eu, e o diabo ele investe no meu eu. Ele me inflama no meu ego, nos meus pensamentos, faz eu achar que estou acima dos outros. Quando eu acho que eu estou acima dos outros, eu deixo de ser como Cristo, né? Cristo se entregou por nós. Sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, né? E se entregou por nós. Então, essa questão da sabedoria, de entender que o meu papel é somar na vida do meu irmão, somar na humanidade. Eu estou aqui para somar, né, na humanidade, não somente dentro da igreja, mas por onde eu estiver, eu estou somando. Mas para receber o novo, eu tenho que me esvaziar. Se eu estou cheio, pastor, não tem como botar mais nada dentro. Vaidade, né, dos seus próprios pensamentos. Será que o que eu... Veja bem, diz que o homem se torna nulo em seu próprio raciocínio. Aquilo que a gente pensa influencia os nossos atos. Certamente. Isso é fato. O que você pensa vai influenciar nas tuas decisões, na tua forma de ser. Então, daqui um pouco, o que acontece? Você entra num emprego novo. Você está bem quietinho. Mas você tem os seus pensamentos. Vai lhe sendo concedido liberdade. Liberdade para somar dentro de um propósito, de uma visão, dentro do teu emprego. Tu tá ali para somar com aquilo que está acontecendo. E aí o que o ser humano faz? Ele nula em seus próprios raciocínios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ele quer implantar a sua forma de ser. Tá tudo errado aqui. Tá tudo errado. Essa palavra tá tudo errado me incomoda. Aí ele começa a querer implantar o sistema dele. Chega a me dar um calor. Aí, tudo errado. Tudo errado? Aí veja bem. Tudo. Como assim? Não tem nada certo? E o ser humano é assim, pastor Adroaldo, em todo ambiente. No trabalho. O ser humano é assim no casamento. O ser humano é assim no congregar. Né? Então, assim, quando o cara vai casar, é a mulher melhor. A melhor mulher do mundo. É a melhor menina do mundo. Ela, quando vai casar, é o melhor cara do mundo. Mas quando tem uma certa liberdade, começa a entrar a vaidade dos seus pensamentos. Você começa a querer impor a sua forma de pensar. E aí se torna nulo em seu próprio raciocínio, porque não produz intimidade, não produz a cumplicidade, não produz crescimento coletivo para o bem-estar de todos. Né? Então, veja bem, no congregar é a mesma, numa empresa também é a mesma coisa. Você é contratado, você fica bem quietinho. Você vai ali, baixa a cabeça e faz tudo que pedem. Tem que passar no meu contrato. Já ouvi isso. Exato. Passa o contrato. Depois de um tempo. Para que que serve a liberdade? Né? E aí a pessoa começa também, na vaidade dos seus próprios pensamentos, querer ela gerir aquilo que não é de competência dela. Né? E ela se torna nula. Por que nulo? Ela não produz de acordo com aquilo que lhe foi confiado. Ela não cresce mais. Ela não cresce mais. Se inculcando por sábia, se tornou o quê? Louca. Então, veja bem, cada um serve na força que Deus supre. Então, o que me foi confiado? Não é para mim andar na vaidade dos meus pensamentos e querer implantar a minha forma de ser e de pensar. Não, é para cooperar de acordo com uma visão. Seja ela num casamento, então nós temos que conhecer qual é o propósito do casamento. Né? E não é qual o teu propósito, não é o que você pensa de um casamento. O que a Bíblia diz sobre um casamento? Né? Eu tenho que ser feliz, mas onde diz na Bíblia que eu tenho que ser feliz no casamento? 1 Coríntios 13 fala do amor. O amor se entrega, o amor faz feliz e não busca a felicidade. A felicidade... Nós vamos ser felizes, né? Mas aí, para mim ser feliz, o outro também tem que ser feliz. Né? Não, mas é que assim, pastor Adroaldo, no casamento, a tua felicidade é o bem-estar do outro. Exatamente. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba e o amor não busca os seus interesses. Exatamente. Né? Então, veja bem. Então, é a mesma coisa se você olhar na igreja. Né? Na igreja, só um pouquinho. Eu tenho uma liberdade de trabalhar, de servir, que me foi concedida via ministério. Né? Mas quem disse que eu posso andar na vaidade dos meus pensamentos e implantar o meu jeito de ser no ministério enquanto estiver? Eu não estou falando isso porque eu discordo disso. Não, pelo contrário, eu concordo com isso. Porque eu fui chamado como pastor, eu e tu, para servirmos num propósito, numa visão. E a partir do momento que nós nos convertemos, nós estávamos assim, humildes, ouvindo,
Deus nos salvou, nos abençoou e nos deram uma liberdade. Aí que vem um ponto. No início está todo mundo humilde. Quer seja no casamento, quer seja no trabalho, quer seja no congregar. Quando se concedem uma liberdade a mais, será que estão nos dando o direito de andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos? Aqui diz que quem anda na vaidade dos seus pensamentos fica obscurecido o entendimento e alheio à vontade e à vida de Deus. Então, por que nos deram mais liberdade? Tu tem uma liberdade maior no ministério e eu também tenho. É para nós cooperar. Sim. Tem um cabeça. Tem uma Será linha, que o que tem nós direcionamento. pensamos... Ou estou encaixado na visão, ou estou fora. Exatamente. Fora da visão, eu estou obscurecido. Não vou desfrutar daquilo que está acontecendo, né? Será que quando nos deram mais liberdade foi dizer, ó, faz à vontade, faz o que tu faz pensa. do teu jeito. Faz do teu jeito. Não, é assim. Será que quando um casamento, um relacionamento, que o João é noivo, né? Será que a intimidade, conforme vai aumentando, lhe dá o direito de fazer o que ele pensa, o que ele acha, faz do teu jeito? Negativo. Sabe, o pastor tá falando sobre o amor, né? O amor, ele vê o interesse do outro, né? Dentro da igreja, vamos usar o exemplo nosso de casa aqui, né? Não o que está acontecendo aqui, mas que pode acontecer. Tem vários departamentos. Daqui a pouco eu sou separado com um departamento, eu me preocupo só com o meu departamento. Eu invisto só no meu departamento. E aí eu não dou mais importância, eu não invisto, eu não ajudo nos demais. Eu estou cuidando só daquilo que me foi confiado, mas eu tenho que entender que tem um todo. Eu estou aqui, eu tenho responsabilidade no que eu estou cuidando, mas eu tenho que somar no todo o que está acontecendo. Eu estou lá na Morada do Vale, né? E quando vem o pessoal pra cá, eu fico feliz da vida, porque eles estão olhando o todo da igreja. Eu poderia me isolar lá. Agora, bom, o pastor lá me colocou como pastor da Morada do Vale. Eu vou ficar na Morada do Vale, eu vou cuidar da Morada do Vale. Vai ser uma bênção, vai crescer muito mais do que a sede. Daqui a pouco é o meu eu, querendo mostrar o meu trabalho. Não, é o nosso trabalho, é a igreja da cidade. Vamos somar no todo. Nós somos, né? E uma coisa que eu sempre digo, né? É o todo. Tem evento aqui, não vamos estar somando. Pastor Donaldo, sabe por que às vezes há um certo bairrismo congregacional, há um certo bairrismo, não te dizer a palavra bairrismo, há correntes de pensamentos diferentes no chão de fábrica, na Rádio Peão, que ele chama. Né? Sabe por que às vezes há um certo individualismo, pequenos grupos, e às vezes até no casamento? Porque aqui, olha o que diz aqui, ó, obscurecido o entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração e porque estão na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse é o ponto. Não, quem está certo sou eu. Não, tem que ser. Por que tem que ser desse jeito? Tem que ser da minha forma. Aí uma pergunta que nós devemos fazer. Por que tem que ser do jeito Márcio? Por que tem que ser do jeito Adroaldo? Quem diz que nós tem que ser da tua forma de pensar ou da minha? Não é nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois. Tem que ser da forma como Deus. E aí que vem, né, a questão que alguns, se inculcando por sábios, eu vou dizer assim, não, mas só um pouquinho, Adroaldo. Embora eu sou pastor-chefe da cidade, eu já tenho experiência, e aí eu pego o título e boto aqui em cima como divisa, como, né, sou... Cara, acabou, tá nulo. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. A experiência, ela é boa. Aí entra aquela frase que eu gosto de dizer, que tu gosta daquela frase que eu digo, né? O elogio, ele não te traz crescimento. O elogio, ele mostra que tu tá certo. Então, assim, ó, a experiência até aqui foi boa, legal, bênção. Mas a crítica te traz crescimento. Então esteja aberto, porque tem coisas que talvez você precise acertar. E a crítica traz conserto. Então, assim, ó, muita gente está nula, né, e bloqueada, obscurecida ao entendimento de Deus e alheio à vida de Deus, porque está na vaidade do seu próprio pensamento. E aí as pessoas, elas julgam as outras, elas analisam. Quando Paulo diz, examine-se, pois o homem, esse senso crítico, a si. Eu não tenho que avaliar a vida do outro, salvo numa questão pastoral para orientar. Né? Eu não tenho que avaliar a vida do João. Se o João chegar e disse, pastor, estou no conselho, vamos dar uma olhada aí como é que está uma coisa, então. Então eu vou te ajudar. Claro. Agora, imagina o tempo que eu vou perder administrando a vida de A, B ou C. Imagina que tempo que eu vou perder, não, será que o pastor Zé está fazendo certo? Eu não concordo com isso. Não, só um pouquinho, gente. Nós não fomos chamados para isso. Imagina com 4 congregações na cidade, pastor, né? Imagina tu cuidando da vida de um por um. Seria possível? As pessoas perdem tempo. Elas se tornam nulas, porque aqui é bíblico, mas se tornam nulas também porque elas acabam perdendo tempo de vida. É meia hora falando da vida do outro. Para com isso, tio. É verdade. É meia hora que tu perdeu de orar, de agradecer a Deus, de frutificar. Como tem especialista em tudo, né?
todo mundo sabe tudo, todo mundo é especialista e há uma facilidade, né, quando é na vida do outro. Aí quando se tem que tomar uma decisão para si mesmo, aí não sabe o que fazer. Mas quando é na vida do outro, né, isso é uma facilidade que se tem, né? Exatamente. Aí entra um ponto também importante. Como é bom a gente se conhecer, pastor Adroaldo. Quando Paulo diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, né, e assim como do pão e beba do cálice, ele está falando de, olha, quando tu vai te avaliar, tu vai reconhecer que tu é vaidoso, que teu pensamento, tu te torna sábio, muitas vezes tu te torna louco por causa que tu está te apoiando na tua sabedoria. A gente tem que ser humilde. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. As pessoas entram muitas vezes, quantas vezes entraram no ministério, ficaram 2, 3 meses, me procuraram, vou dizer assim, ó, não, eu marco uma audiência lá com Isaías Figueiró para mim. Não, se ele já cresceu, tu imagina, ele podia ter crescido muito mais se tivesse um marketing, isso, ele vem todo com uma técnica de, meu Deus, misericórdia, quer ensinar o pastor Isaías, o cara com 3 meses de igreja, 3 meses de ministério. Eu vou dizer o quê, né? Eu vou o cara tá nulo, o cara chegou com a vida toda enrolada, precisando de ajuda, atado espiritualmente e quer ajudar o pastor Isaías. Tem uma árvore carregada de frutos, né? E a gente está se alimentando desses frutos, né? Aí vem alguém que não tem fruto. O cara vem com os galinhos secos. O cara vem com os galinhos secos na mão. Não, mas peraí, mas lá pode dar muito mais fruto lá, mas por que não tá olhando para cima? Por que não deu no teu? Por que não tá cuidando da sua... Então, essa é uma loucura, é obscurecido de entendimento. Exatamente, pastor. Parece uma loucura, mas é porque está atado na mente, pastor. Então, assim, ó, o que eu quero chamar a atenção nesta manhã? Para onde está sendo voltado o seu senso crítico? Não mira o teu senso crítico para as outras pessoas. Olhe para si mesmo. Porque quando nós somos críticos demais para com os demais, veja bem, nós nos inculcamos por sábios. Quando a gente é crítico demais em relação aos da volta, aos outros, nós estamos nos inculcando por sábios e nos tornando loucos. Veja bem, nós estamos fazendo o quê? Tendo conhecimento, mas não tendo sabedoria. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos andando na vaidade dos nossos pensamentos. Estamos obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância. Então, eu encerro dizendo o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 12. Transformai-vos. De que forma? Olha só, isso é muito legal. Transformai-vos. De que forma eu sou transformado, gente? Pelo poder de Deus, sou transformado pela atuação do Espírito Santo, amém? Pelo perdão dos meus pecados. Mas ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que aprender a pensar diferente. Nós temos que pensar assim, o que vem à minha mente? É saudável isso? Está certo? Porque no campo da mente tem uma questão que nós temos que ter o devido cuidado. Ninguém enxerga. Ninguém vê. Mas Deus está vendo. Mas nos influencia e muito. Então, queridos, nós temos que ter esse cuidado. Né? Nós temos que ter esta reverência, nós temos que ter assim essa questão de cuidar o nosso coração, cuidar nossos pensamentos, né? Não andar na vaidade dos nossos pensamentos. Quando você pensa alguma coisa, eu faria diferente. Só pensa e deu, para por aí. Sabe, para por aí. O pastor Isaías sempre diz, né, que de tudo que eu vejo, né, se tem uma coisa errada, eu oro. Eu acho que é uma boa dica, pastor. Quando eu acho que tem uma coisa que não está certa, não está errada, e mas isso não está legal, eu vou orar. Porque na oração, se realmente eu tiver certo, Deus vai tocar e vai abençoar aquela pessoa, vai mudar aquela situação. E se eu estiver achando de mim ali que convém, Deus vai dizer, para aí, mas Deus vai falar comigo. E aí eu vou mantendo a minha mente saudável na minha oração, na minha comunhão com Deus. Exatamente. Eu vou purificando minha mente no Senhor. Não se fala tudo que se pensa, mas se pensa em tudo que se fala. E se ora por tudo que se pensa. Olha Filipenses 4:8 diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Guarda isso no teu coração. Nós somos muito críticos.
a gente administra a vida de todo mundo. O ser humano, isso é da natureza humana. A gente tem que fazer morrer isso, né? Para que a gente desfrute da abundância de Deus. Que Deus tem mais para nós. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, te somos gratos, Deus, por esse dia. Pedimos a Ti, Senhor, toma os nossos pensamentos, nossos corações e nos dá, Senhor, um coração humilde, para que possamos, Senhor, verdadeiramente ser críticos à luz da Tua palavra e do Teu Evangelho, mas de nós mesmos. Não podemos, Senhor, querer tirar um graveto, muitas vezes uma fagulha de um olho de um irmão, se o nosso tem uma trave. Pedimos a Ti, Senhor, desta compreensão e esse entendimento de ter um coração puro, uma mente transformada, mudada pelo poder do Teu Evangelho. Nós oramos cobrindo a vida de cada um, Senhor, para que não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, mas sábios segundo a luz do Teu Evangelho, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós oramos abençoando a cada vida, a cada irmão, abençoamos a Tua casa, a Tua família, em o nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Pastor Adroaldo, passamos 5 minutos. Mas foi bênção de Deus. Foi bênção. Perdão, irmãos, por ter passado um pouquinho, mas o assunto ele é muito importante e eu creio que Deus tem muito mais para nós. Quanto mais nós chegarmos perto dele, mais nós vamos ver as nossas dificuldades, mas para que ele possa nos tratar e nos levar além daquilo que nós podemos caminhar hoje. Amém. Vamos ficando por aqui. Vamos ver quem mais entrou com a gente aqui antes de... Vamos ver quem é. A Mara Nunes, nós não tínhamos lido. Obrigado, pastores, pelos ensinamentos. Tenho crescido na fé através do programa. Deus abençoe a vida dos pastores para que venhamos aprender mais. Que legal, Mara. Legal, bênção de Deus. A Patrícia também junto com a gente. Isso é certo. Legal. A Cláudia Schutz Gomes também. Bom dia, pastores. Deus abençoe esse dia. Amém. E o pessoal participando conosco. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 8 horas da manhã. Lembrando, hoje à noite tem culto Parada 64, Dorival de Oliveira 5931. Também esteja contribuindo. Lembrando, pessoal, precisamos de insumos. Lã, novelos de lã, linha de lã, de crochê e tricô, né, para a confecção dos acessórios para o projeto Mãos que Aquecem. Também você contribui, né, financeiramente, né, para tudo que é feito na obra social. Todos os recursos são investidos em tecnologia, estrutura, cesta básica, alimento, obra social. Nós estamos trabalhando, né? Você pode nos auxiliar também desta forma. Você pode ser um instrumento de Deus. Então, do rodapé da tela está aí as informações. A contribuição não é a quantidade, e sim é o coração. Então, Deus ama quem dá com alegria. Ficamos por aqui. Um forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Aulas de música com João Steinmetz. Violão, contrabaixo, bateria, teclado e guitarra. Contato 51 986 31 14 75 ou pelo Instagram _João Steinmetz. Aulas na Igreja Encontros de Fé de Gravataí, na Parada 64. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033 4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999 26 29 57. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 5
51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Toda glória, aleluia, Jesus, da tua presença. Vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Tua glória enche-nos. Erga tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos, toma-nos. Jesus glorioso, cria em nós templo para te adorar, com poder da vida em nós, enche o nosso ser de ti. Vem resplandecer o teu poder em nosso ser. E nós dizemos glória a teu nome. Toda glória, te adoramos, Rei, a teu